Se você trabalha ou quer entender o SUS de verdade, esse canal é para você. Aqui eu vou falar de forma simples e prática sobre legislação do SUS, né, como a Lei 8142, que eu vou estar apresentando agora. Esse está sendo o nosso primeiro vídeo. Além de sistemas como é SUS, SISAB, SIAPS, eGestor e ferramentas que ajudam no planejamento, no monitoramento e na gestão da saúde, né? Se você é gestor profissional ou está estudando para alguma prova, concurso ou até mesmo residência, né, esse canal também é para vocês. Muita gente tem dificuldade de entender legislação, mas quando a gente junta o conteúdo com a prática, né, com a experiência, fica mais fácil e menos abstrato o assunto. Então, já se inscreve e vem comigo entender como o SUS funciona de verdade. Eu vou manter uma rotina de conteúdo semanalmente e uma das formas de vocês me ajudarem é deixando o like e também compartilhando os vídeos, né, o canal para outras pessoas, né? Isso ajuda bastante. O meu nome é Felipe, eu sou formado em farmácia, né? Eu tenho especialização em duas residências, eu tenho especialização na residência em saúde coletiva e também na atenção básica, né? Os programas de residência são fundamentais na transformação dos profissionais, né? Existe um profissional antes da residência, existe um profissional depois da residência. E dentro dos programas, de fato, a gente se torna sanitaristas, né? A gente consegue compreender o SUS como um todo, tanto na parte da gestão, como também na parte da assistência. Além disso, eu tenho outras especializações em apoio institucional, farmácia hospitalar, e atualmente eu estou na gestão do SUS, especificamente na atenção primária à saúde, né? Então, como eu já coloquei, eu vou estar falando aqui sobre a Lei 8142, que foi publicada ali no finalzinho de dezembro de 1990, né, junto com a nossa Lei 8080, uma lei orgânica muito importante. Como descrição, né, dentro da legislação, outra coisa que é muito importante também, sempre que a gente for estudar uma lei, uma portaria, uma nota técnica, sempre procure pelos canais oficiais, né, para a gente ter de fato acesso ao conteúdo mais atualizado. Dentro dessa Lei 81/42, a gente tem uma descrição que dispõe sobre participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e também dá outras providências, ou seja, essa lei, ela complementa a 8080 e ela traz dois pilares fundamentais no SUS. O primeiro, que é a da participação da comunidade, né? A gente está falando de controle social, e o que seria esse controle social? Não é o controle que o poder estatal tem sobre a sociedade, né? É o contrário aqui. O controle social aqui é a participação da sociedade na gestão pública, especialmente no SUS, por meio de conselhos e conferências, permitindo influenciar e fiscalizar políticas de saúde, né, fortalecendo a cidadania e também a democracia. Então, é o controle que a sociedade exerce, né, sobre a saúde pública, né, a participação da sociedade nas discussões a respeito da saúde pública. E o outro ponto está relacionado à transferência de recursos financeiros entre os entes federativos, né, nação, estado e municípios. Ou seja, resumindo, é quem participa das decisões e como o recurso chega na saúde, né? Basicamente isso que a Lei 81/42 fala. De fato, é uma lei pequena, né? A gente tem 7 artigos aqui dentro da lei, né? Mas eu vou falar de forma detalhada, né, para a gente compreender toda a lei. Então, vou estar passando aqui o slide, o primeiro artigo. O SUS contará em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde, né? Então, a gente tem essas duas instâncias colegiadas. O que é importante aqui, né, que a gente tem uma das partes mais importantes, né, porque ela já revela como o SUS equilibra a participação social com a estrutura do Estado, né? Como a participação social vai acontecer aqui dentro do SUS. E quando a lei diz sem prejuízo das funções do poder legislativo, ela está deixando claro que a participação social ela não vai substituir o papel dos vereadores, dos deputados, dos senadores, né? Ou seja, o poder legislativo ele continua sendo responsável por criar leis, por fiscalizar o executivo, por aprovar orçamentos,
Já os conselhos e as conferências, né, elas não fazem leis, mas elas influenciam diretamente nas decisões da saúde. Resumindo, né, a população ela participa, ela opina, ela delibera dentro do SUS, mas isso não substitui o papel de quem foi eleito, de quem foi colocado ali para representar o povo, né? São espaços diferentes que se complementam. E quando eu coloco aqui instâncias colegiadas, né? O que seria instâncias colegiadas? Sempre que a gente fala em instância colegiada, a gente está falando de um espaço de decisão coletiva, né? É um espaço de decisão coletiva formada por várias pessoas de diferentes segmentos. Então, não é uma pessoa decidindo sozinha, é um grupo com representação diversa, né? As decisões elas são tomadas em conjunto. E no SUS isso é essencial, por quê? Essas instâncias elas vão estar incluindo os usuários, os trabalhadores, os gestores, os prestadores, né? Tem um ponto também que é muito importante quando a gente fala usuário, né? Os gestores, os prestadores, os trabalhadores, eles também são usuários. Mas aqui na lei, né, o ideal aqui, quando a gente está falando de usuário, a gente está falando de pessoas que estão ali representando uma determinada entidade, né? Elas não estão ali se colocando como representação individual. Elas estão representando uma determinada camada, né? Uma determinada entidade que vai estar participando dessas discussões, né? Então, não é uma representação individual, é uma representação de um coletivo ali também. No caso, isso seria a representação ideal do que a gente coloca como usuário, né? Ou seja, a gente vai ter, né, é quem usa, né, quem trabalha e quem gera o SUS, decide junto, né? É basicamente isso. Nessas imagens abaixo, aqui do nosso texto, né, a gente tem uma representação da oitava Conferência Nacional de Saúde, né? Porque eu trouxe essas imagens, né? Essa conferência ela foi realizada em 1986, né? E é uma conferência importantíssima, é considerado um marco histórico. Sempre que a gente vai estudar sobre controle social, a gente sempre tem essas imagens nos materiais, né? E dentro dessa conferência foi onde nasceu mesmo a ideia do SUS como conhecemos hoje, né? Assim, os pontos mais importantes, né? Antes disso já existia discussão, mas essa conferência ela foi de fato um marco histórico, né? A gente tem todo um contexto histórico ali por trás, o Brasil saiu do regime de ditadura militar, né? O período de redemocratização, o movimento da reforma sanitária em alta. Então, foi uma conferência importantíssima. Assim, pela primeira vez, a população ela participou massivamente da discussão da saúde. Imagina, foi defendido que saúde é direito de todos, é dever, né? Ela deve ser garantida pelo Estado, ela não pode depender da contribuição como era antes, né? Não está mais relacionada à previdência, né? A saúde agora ela passa a ser direito dos usuários, né? Dos brasileiros. E as principais ideias que saíram dessa conferência, a gente começou a falar sobre universalidade, integralidade, equidade, participação social. Tudo isso foi para dentro da Constituição, foi para dentro do SUS, né? Então, é uma conferência importante. Não foi só uma reunião, né? Foi um momento ali que a saúde ela deixa de ser privilégio e passa a ser direito mesmo, né? Então, por isso que eu trago essas imagens, porque de fato são importantes para nossa história, né? Aqui eu trago o que seria a Conferência de Saúde, né? O conceito ali do Conselho de Saúde também. O que é que está por trás aqui, né? A Conferência de Saúde, ela tem que estar se reunindo a cada 4 anos, com a representação dos vários segmentos sociais, né, para avaliar a situação da saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou extraordinariamente por esta ou pelo Conselho de Saúde. Ou seja, ela está relacionada à função estratégica. Ela não executa, né? Ela orienta o caminho. A conferência é onde o SUS olha para si mesmo e decide para onde vai nos próximos anos. Com relação ao Conselho de Saúde, né, ele está aqui de caráter permanente, né,
e ele é deliberativo, a gente toma decisões dentro do Conselho de Saúde. É um órgão colegiado composto por representantes de governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, e atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo, né? Aqui é muito importante esse ponto aqui, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. O Conselho de Saúde, então, ele tem uma função operacional e de controle, né? O Conselho ele é permanente porque ele existe o tempo todo e ele é deliberativo porque, de fato, é um espaço onde a gente decide, né? Não só opina, a gente tem decisões. E o que a gente consegue estar fazendo é isso, formulando estratégias, a gente pode estar controlando a execução das políticas, fiscalizando o uso dos recursos, né? E com relação a essa composição, né, quais são os segmentos, como foi colocado aqui, a gente tem gestão, que no caso seriam as representações de governo, né? Se a gente está falando do Conselho Municipal, a gente tem representações da Secretaria do Município ali, né? Da mesma forma, do Estado, da Secretaria Estadual, da União, a gente está falando do Ministério da Saúde, né? Então a gente tem a representação de acordo com as esferas, né? A gente tem Conselho Municipal, Conselho Estadual, Conselho Nacional. Da mesma forma, Conferência Municipal, Conferência Estadual e Conferência também Nacional. Quando a gente fala dos trabalhadores, a gente está falando daquelas representações que estão ali na ponta do cuidado, né? São os profissionais de saúde, enfermeiro, médico, agente comunitário, farmacêutico, né? Todos esses profissionais, eles estão nesse segmento. Os prestadores de serviço é quem presta serviço para o SUS. E eles não são governo, eles estão ali prestando serviço para o SUS. E os usuários, como eu falei, né, são representações da população. É muito importante que quem está como usuário, de fato, represente um determinado segmento ali da sociedade. Né? Ele não esteja ali representando as suas necessidades individuais, ele está ali representando, de fato, uma entidade. Por quê? Né? Porque a participação ela não é, né, de novo, ela não é individual, ela é organizada. Então a gente tem vários exemplos. Associações de moradores, movimentos sociais, ONGs, né, conselhos comunitários, entre outros. E por que deve ser assim, né? Isso aqui é o ideal. Né? A gente consegue ter mais legitimidade, a gente, né, se a gente tiver essas representações, a gente evita decisões individuais, né? E a gente consegue estar garantindo representação coletiva, né? No SUS, o usuário ele não fala por si, ele está ali representando coletividade. Outro ponto, né, a questão da homologação das decisões. Mesmo sendo deliberativo, né, mesmo sendo um espaço onde que a gente está tomando decisões, essas decisões elas são homologadas pelo gestor, pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo. Quem seria esse chefe? A gente está falando do prefeito, do governador, do presidente, né? Quem homologa é o poder executivo, né? A gente pode estar deliberando, mas quem vai fazer a homologação é o poder executivo. Então, logo de cara a gente já consegue compreender como é que funcionam as conferências de saúde, como é que funcionam os conselhos de saúde, né? Outro ponto também que eu acabei esquecendo. Conferência de saúde, a gente chama ela a cada 4 anos, mas de forma extraordinária, a gente pode estar convocando uma conferência de saúde para trabalhar uma determinada temática, né? Por exemplo, vamos desenvolver uma conferência relacionada à saúde mental, à saúde da mulher, à vigilância, né? A gente não precisa esperar 4 anos para estar chamando uma conferência, né? Porque, como eu coloquei, a ideia da conferência é que a gente possa estar avaliando ali a situação de saúde relacionada a determinada temática que a gente está trabalhando ali e propor diretrizes, caminhos, né? Então, ah, existem propostas que são construídas a nível de município, depois essas propostas elas são discutidas a nível de estado, depois elas vão ser discutidas a nível nacional, né? E essas conferências, né, elas levam ali, né, diretrizes para a construção de políticas, de estratégias, de programas dentro do SUS, né? Isso que é o importante de uma conferência de saúde. Uma forma, né, que pode ajudar bastante na compreensão disso
é participar mesmo, né? Procurar o Conselho de Saúde do município, procurar as conferências de saúde que estão sendo ali realizadas, que estão sendo ali divulgadas, né? E participar desses momentos. Isso ajuda também na construção do aprendizado. Quando a gente junta, né, a teoria ali, a legislação com a prática, com a vivência, a gente consegue compreender isso muito mais fácil, né? Ainda dentro do artigo 1, a gente tem esses pontos aqui, né? O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que é o CONAS, o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, que é o CONASEMS, terão representação no Conselho Nacional de Saúde. A representação dos usuários nos conselhos de saúde e nas conferências será paritária, né? O usuário ele tem uma representação de 50% aqui, né? Em relação ao conjunto dos demais segmentos, ou seja, quando a gente compara ali os trabalhadores, gestores, prestadores de serviço, os usuários, eles já estão com 50%, né? É paritário. As conferências de saúde e os conselhos de saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio e aprovadas pelos respectivos conselhos. O que é importante aqui, né? Para quem não tem vivência dentro do SUS, talvez fique um pouco difícil entender o que é o CONAS, o que é o CONASEMS, né? Dentro do SUS, a gente tem três tipos de conselhos que são importantes aqui. A gente tem o CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que representa os secretários estaduais. A gente tem o CONASEMS, que é o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, que representa os secretários municipais. E a gente tem o COSEMS, que são os Conselhos e Secretarias Municipais de Saúde, né, que existem em cada estado e funcionam ah, como articulação regional dos municípios, né? Resumindo aqui, então a gente tem o CONAS ali representando a parte dos estados, o CONASEMS representando a parte dos municípios a nível nacional e o COSEMS representando os municípios a nível estadual. Então, essas entidades aqui, elas organizam a voz da gestão dentro do SUS, né, a nível de estado, a nível de município, né? Então, para quem não entendia como isso funciona, né, o resumo é esse. Essas entidades elas organizam a voz da gestão dentro do SUS. Nesses outros pontos, né, que eu falei sobre a questão da representação dos usuários, né, que a gente tem 50% ali na paridade, e a gestão, trabalhadores e prestadores representam os demais 50%. Isso é importante, né, existir essa representação paritária, porque isso dá mais poder para quem usa o SUS, né, que são os usuários. E o outro ponto é a questão do regimento próprio, né, que é onde a gente vai estar ali descrevendo a questão da frequência das reuniões, como a gente vai estar votando, a composição, a organização interna, né, e outros pontos importantes. Então, existe regimento para conferência, existe regimento para conselho, porque é por meio desse documento que a gente organiza os processos de trabalho. Então, cada conselho aqui, ele tem autonomia para se organizar, né? Mas a gente sempre segue ali os princípios do SUS. Essa imagem serve para ilustrar exatamente isso que eu falei, né? A gente tem 50% usuários do SUS, 25 trabalhadores do SUS e 25 que vão estar aqui os gestores e os prestadores de serviços, né? No artigo 2, é um artigo que fala sobre os recursos, né, do Fundo Nacional de Saúde que vão ser alocados aqui, né? O Fundo Nacional de Saúde é basicamente o cofre do SUS. É a lei que vai definir, né? A lei ela define como esse recurso ele deve ser usado. Então a gente tem aqui alguns pontos importantes: despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades da administração direta e indireta, né? Talvez alguém que esteja lendo a lei pela primeira vez tenha dificuldade para estar entendendo isso. Os custos de custeio são os gastos para manter o funcionamento do Ministério da Saúde e os seus órgãos. Quando a gente fala de custos de capital, são investimentos em bens duráveis, né, em infraestrutura. O outro ponto aqui
né? O segundo, investimentos previstos em lei orçamentária de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional. São investimentos que estão ali previstos em lei orçamentária, né? Essa parte aqui, ela depende do Congresso Nacional, como está colocado aqui, né? E ela funciona assim: o governo ele propõe orçamento, o Congresso aprova e o recurso, né, o dinheiro, ele vai para projetos específicos de saúde. Isso é importante porque o recurso ele não é um recurso livre, né? Ele precisa estar previsto e aprovado pelo legislativo. É o que esse segundo ponto nos diz. Já o terceiro, ele está relacionado ao quê? Investimentos previstos no plano quinquenal do Ministério da Saúde, né? Esse plano, ele está relacionado a um plano de 5 anos, né, do Ministério, que define prioridades, projetos estratégicos ali de médio prazo, e ele não depende diretamente do Congresso para cada ação, mas ele tem que estar previsto, né? Ele tem que estar dentro de um plano ali de 5 anos aprovado. O outro ponto, que é o quarto, que ele está relacionado à cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos municípios, estados e Distrito Federal, né, investimentos na rede de serviços, a cobertura assistencial, ambulatorial e hospitalar e as demais ações de saúde. Né? O que é que esse ponto está nos dizendo? Aqui o dinheiro que vai, né, o dinheiro aqui, o recurso, ele vai para quem atende a população diretamente, né? Então, esse inciso, ele garante que o recurso, ele chegue efetivamente na atenção à saúde, ele não fique só no nível federal, né? A gente está falando de descentralização aqui, né? Então, o recurso aqui, né, como a gente pode estar observando, né, dentro desse artigo 2, né, desse segundo artigo, ele não é todo igual, né? Uma parte ele vai para manter o funcionamento ali do Ministério, né, dos órgãos que estão relacionados. Uma parte depende do Congresso, outra parte ela depende de um plano ali de 5 anos, né? E a maior parte depende, né, vai ali para os municípios, né, para os estados para atender a população, né? Então, é basicamente isso que o nosso segundo artigo tem a nos dizer. Então, para quem tem dificuldade para estar entendendo esses pontos, né, o resumo é basicamente esse. No terceiro artigo, né, a gente tem aqui que os recursos serão repassados de forma regular e automática para os municípios, estados e Distrito Federal, de acordo com os critérios previstos, ou seja, pelo menos 70% vai para os municípios, afetando-se o restante aos estados. Os municípios poderão estabelecer consórcios para a execução das ações e serviços de saúde, remanejando entre si parcelas de recurso. Então, a lei ela determina que o recurso do SUS ela não fica concentrada no Ministério da Saúde, ele é transferido de forma regular e automática, né, fundo a fundo, para os entes federativos, né, vai para o Estado, vai para o município. Então, resumindo, né, a maior parte do recurso que ela vai para onde o SUS atende o cidadão de perto, né, ele vai para a ponta ali. E quando a gente fala dos consórcios aqui, né, que os municípios eles podem estar realizando entre eles, o município ele pode se unir a outro, né, para executar ações e serviços. Isso é ótimo, porque permite estar compartilhando ali recursos, planejando serviços regionais, né? A gente consegue também estar evitando desperdício, né? Sobreposição de serviços também. Um exemplo, né? Para a gente ficar menos abstrato aqui. Dois ou mais municípios ele podem estar se unindo ali para a compra de medicamentos, né? A gente sabe que quando a gente compra medicações em larga escala, a gente consegue estar reduzindo custos, né? Então, os municípios eles podem estar formando consórcios, né? Existem até espaços que a gente pode estar discutindo isso, né? Que são as comissões intergestores regionais, as que a gente chama de CIR, né? Constituindo esses consórcios para, por exemplo, para a compra de medicamentos, né? A gente consegue reduzir custos, a gente consegue ampliar a quantidade do nosso estoque, né? Então, é um ponto importante também que essa lei nos traz. No artigo, no quarto artigo, né, a gente tem essa descrição. Para receber os recursos, os municípios, os estados, o Distrito Federal, eles devem contar com o quê? Eles têm que ter fundo de saúde, eles têm que ter conselho de saúde, composição paritária, né, de acordo com o decreto aqui, tem que ter plano de saúde, tem que ter relatório de gestão que permite o
controle, tem que ter contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento, e tem que ter aqui a comissão de elaboração do plano de carreira, cargos e salários. É necessário ter tudo isso aqui, né? Seis pontos importantes para estar recebendo esses recursos fundo a fundo. Então, a lei, ela exige que os entes, eles tenham certos elementos, né, estruturais, administrativos, para garantir que o recurso ele seja bem usado. Então, a gente precisa de fundo de saúde, porque como a gente vai transferir recurso fundo a fundo, se não existe uma conta bancária, né? Então, tem que ter o fundo de saúde para receber essa transferência, né? Isso também é importante ter o fundo ali específico, porque evita estar misturando com outros tipos de fundos, né? O Conselho de Saúde ele é paritário, ele tem que ser paritário, porque a gente precisa dessa representação igualitária, né? 50 ali por cento dos usuários e os 50% ali juntando os gestores, gestor, prestador de serviço, né, trabalhadores. Isso garante controle social, como eu já coloquei, né? A gente precisa de plano de saúde e relatório de gestão, que são instrumentos de gestão importantes. Né? Para quem ainda não conhece o que é plano de saúde, o que é relatório quadrimestral, o que é relatório anual, a gente tem o DigiSUS, é um site, né, e todos esses instrumentos de gestão, a gente tem esse acesso transparente, né? Qualquer pessoa pode estar acessando ali o DigiSUS e olhando como é o plano de saúde de um determinado lugar, como é que está apresentado os relatórios quadrimestrais, os relatórios anuais, né, as programações anuais de saúde, todos esses instrumentos estão lá dentro do DigiSUS, qualquer pessoa pode estar acessando essas informações, né? Então tem que ter isso aqui. Outro ponto é contrapartida orçamentária, né? O ente ele deve destinar recursos próprios também para a saúde, a gente não tem que depender totalmente do Ministério, tem que ter essa contrapartida também. E o último ponto é a comissão, né? A gente precisa do plano de carreira, cargos e salários, porque isso também é importante para organizar a gestão ali dos recursos humanos da saúde, né? Por meio desse plano, a gente consegue, de fato, valorizar, dar mais estabilidade para os profissionais, né? A gente sabe que isso é importante também para a qualidade do SUS, né? Isso é importante. E aqui abaixo tem o não atendimento dos requisitos estabelecidos implicará em que os recursos concernentes sejam administrados respectivamente pelos estados ou pela União. Ou seja, se o município ele não consegue seguir esses pontos, o recurso ali ele vai ser administrado pelo estado. Se o estado não consegue seguir esses pontos, o recurso do estado vai ser administrado pela União. Certo? É basicamente isso que tem nesse ponto. Ou seja, o SUS, ele garante que o recurso ele chegue nos municípios, ele chegue nos estados de forma automática, né, fundo a fundo, com pelo menos 70% ali sendo destinado para a ponta, né, para os municípios, mas não é só entregar recurso, né, não é só entregar recurso. Para a gente receber isso, cada ente ele precisa ter fundo, né, ele precisa ter todos esses pontos que eu acabei de falar. Se não tiver, o recurso ele é administrado por outro ente, né? Isso é importante porque garante que nada se perca, né? E que a população, de fato, ela seja atendida. E para finalizar, eu trago aqui os últimos artigos, né? O quinto, sexto e o sétimo, que são artigos relacionados a essa parte aqui, né? Que o Ministério da Saúde ele vai estar regulamentando a aplicação dessa lei, que ela entre em vigor na data da sua publicação, né? Em 1990, ela já estava em vigor, e que as normas contrárias ficam revogadas, né? Então, nessa apresentação, eu trouxe os pontos mais importantes, né, para a gente estar compreendendo a Lei 8142. Eu espero que eu tenha, de fato, feito uma apresentação que todo mundo possa estar compreendendo, né, a lei, né, e que a gente consiga, de fato, sair dessa parte abstrata, né, e conseguir visualizar a lei de uma forma mais prática mesmo, né? Para quem não tem vivência dentro do SUS, talvez tenha dificuldade quando vai ler a lei pela primeira vez, mas quando a gente lê artigo por artigo, explicando de forma detalhada, fica muito mais claro, mais lógico, né?
o que a lei tem a nos dizer. Então, é isso, né? Esse está sendo o primeiro vídeo. Eu espero que vocês gostem, né? Pode estar colocando comentário, compartilhando, isso vai me ajudar muito, né? Também vai estar me animando aí na construção de mais conteúdo para vocês.